música, jornalismo, variedades. Você, no ar Manhã do Ouvinte. Manhã do Ouvinte, entrevista. Vamos para mais uma entrevista de hoje recebendo o Dr. Glauco Macedo para falarmos de direito do consumidor. É assim toda segunda-feira, né? Nós recebemos ele aqui com muito carinho e ele gentilmente comparece também para trazer informações muito importantes. Doutor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Alexandre, bom dia ao Jorge, bom dia ao Marcelo e a todos que acompanham a Manhã do Ouvinte. Sempre às ordens aqui, Alexandre. Muito obrigado, nós ficamos muito felizes em receber o senhor aqui, porque os assuntos tratados são importantes e muitas pessoas têm a curiosidade e muitas também não têm a informação que o senhor traz aqui em relação ao direito do consumidor. Tem muita coisa que precisa ser explicada, passada até o consumidor e nesse horário, nesse período aqui, o senhor traz essas informações. Inclusive em relação ao Desenrola Brasil, que a gente tanto fala aqui quando o dia do senhor falar a respeito do direito do consumidor. E o Desenrola Brasil está na fase 3, não é isso? Chega na fase 3? Exatamente, Alexandre. Hoje é o dia que marca o início da fase 3, que é a faixa 1 do Desenrola Brasil. Que faixa é essa? É aquela faixa que compreende os consumidores que têm uma renda mensal de até 2 salários mínimos ou são inscritos no CadÚnico e que têm dívidas de até R$5 mil. Essas dívidas, elas são as dívidas das mais variadas. Por que eu digo isso? Porque na fase anterior, que foi a fase 2, as dívidas eram dívidas exclusivamente bancárias, tratadas diretamente com as instituições financeiras. Então, banco, cartão de crédito. Agora não. Agora, neste início da fase 3, já se abre aí para todo tipo de compra e venda, todo tipo de dívida, desde que preenchidos esses requisitos. Quais sejam? Repetindo, para que fique bem claro, 2 salários mínimos, a renda mensal, ou inscrição no CadÚnico, e dívidas de até R$5 mil, que foram negativadas, que o CPF foi para o Bureau de Proteção ao Crédito, SPC, Serasa, etc., até 31 de dezembro de 2022. Este é o momento do consumidor aproveitar a abertura da negociação, que, repetindo, inicia-se hoje. Ele tem descontos de até 93%, Alexandre. Quer dizer, é uma oportunidade que o senhor e a senhora que tenha o CPF negativado por algum tipo de dívida, que preencha essas condições, de sair desse problema. Dificilmente se terá uma nova oportunidade como essa. Então, é o momento de abraçar essa questão, Alexandre. E, como o senhor disse, começa hoje, né? Segunda-feira, dia 9 de outubro de 2023, começando então a terceira fase do Desenrola Brasil. E ainda é necessário fazer o cadastro, não é isso? Exatamente. É importante, para que se tenha acesso ao Desenrola Brasil, o senhor e a senhora não terão acesso por meio de intermediários, tá? Se alguém ligar, oferecendo uma proposta, cobrando alguma coisa para que se faça a negociação do Desenrola, evite este tipo de negociação com terceiros, porque isso é fraude, tá? Ele é fraude. Então, se com terceiros é fraude, qual que seria a maneira adequada para aderir a este programa do governo? É através do site gov.br, tá? Inclusive, o Jorge me mostrou semana passada aqui que tinha um site gov.com.br. Fraude, tá? Não existe o gov.com.br. É www.gov.br. Sem com, sem nada. Então tem que ter atenção até nisso. Uma vez acessado esse gov.br, o senhor que ainda não tem o cadastro, a senhora que também não tem o acesso aí a uma conta mais protegida, que é a conta prata e a conta ouro, deve fazer este cadastro ou deve elevar o nível de segurança através da leitura facial
ou algum outro método que tenha lá. Tá? Se o senhor e a senhora têm alguma dificuldade com isso, peça para o neto, peça para um filho que já tem mais destreza com essa questão de aplicativos, que eles vão fazer para os senhores. Tá? Mas não aceitem ajuda, não aceitem intermediários, não aceitem nada de pessoas estranhas. Tá? É uma negociação exclusiva que o senhor e a senhora irão fazer pela plataforma criada pelo programa Desenrola Brasil, que se encontra lá no gov.br. Lembrando que é gratuito, né, doutor? Você não paga nada para poder começar aí a renegociar suas dívidas. O senhor estava falando em 93% de desconto. Para quem deve os 5 mil, consegue quitar com menos de R$400, caso, né, ele tenha essa proposta de 93%. Mas, de toda forma, chegando até 93%, é uma grande oportunidade para quem de verdade quer ter o seu nome limpo e quer se livrar das dívidas, não é, doutor? O desconto médio, Alexandre, é 80%. Então, de toda forma, está muito alto esse desconto. Por isso que realmente é uma grande oportunidade. E mais, se quiser quitar à vista, vai quitar à vista. Caso contrário, isso pode ser quitado em até 60 vezes. A gente está dizendo aqui, nesse patamar de dívida, de prestações de R$8, de R$9 por mês, para sair de um grande problema e limpar o seu nome. Veja bem, é uma oportunidade que realmente não se conseguirá, pelo menos num período curto de tempo. O prazo é até dezembro de 2023. É preciso correr, então. Você que está ouvindo, tem interesse, quer se informar mais, o doutor também se coloca à disposição. Pode ligar no PROCON, não pode? Pode ficar à vontade, a gente dá todo tipo de orientação, isso é muito importante para o PROCON, porque com essa desnegativação, se é que existe essa palavra, eu nem sei se existe, mas assim, tirando essa negativação, o consumo ele volta a fluir de uma maneira mais bacana e o consumidor ele passa a ter um exercício mais efetivo de cidadania. Porque a pessoa com o nome negativado, ela não tem acesso a contrato, ela precisa de pegar, às vezes, o CPF do irmão, do tio, do pai, da mãe, para tentar fazer uma compra mais simples que seja, desde que envolva crédito. Então, quer dizer, o PROCON tem todo o interesse de auxiliar e informar. Mas, repetindo, fica um pouco repetitivo, mas eu acredito que isso é necessário para evitar golpes. Ninguém fará isso por vocês, tá? Nem o PROCON vai ligar lá no programa Desenrola e... Não é. Isso é feito diretamente entre o consumidor e a plataforma gov.br. Hoje é ativada a plataforma Desenrola, dia 9, é a promessa do governo, tá? E lá, quando entrar com o seu cadastro e o seu CPF estiver disponível no sistema, irá aparecer o rol de dívidas que você tem à sua disposição para negociação. Quando o senhor fala o rol de dívidas, dá até um medo. Olha... Tomara que seja uma ou nenhuma, né? Tomara que a pessoa tenha uma ou duas ali no máximo. Doutor, falando em consumo e falando do mercado de consumo, enfim, combustíveis, como é que fica a história do preço dos combustíveis aqui dentro da cidade? Gasolina, álcool, a relação entre gasolina e álcool, o que está melhor, o que não está? E onde é que a gente pode... Dá para fazer um daquele tá quente, tá frio, né? Onde é mais ou menos que a gente encontra os melhores preços aí? A gente faz, começando de trás para frente, Alexandre, a gente já faz esse tá quente, tá frio, quando nós postamos as pesquisas diariamente lá no PROCON. Então, lá nós colocamos no Instagram do PROCON e no Facebook do PROCON a pesquisa do menor preço. É claro que ela não é uma pesquisa tão abrangente, ela só aponta o menor mesmo e o endereço do posto que figura naquela pesquisa como o menor do dia. Agora, a questão dos combustíveis é uma questão muito cara ao PROCON. Primeiro, que quando nós assumimos o PROCON, o preço do combustível em Manhuaçu era o segundo maior do estado de Minas Gerais. Então, veja bem, Manhuaçu tinha praticamente o maior preço de gasolina do estado de Minas Gerais. E isso foi noticiado pelo Luiz, foi noticiado pelo Alexandre, por várias pessoas aqui. Isso, inclusive, virou matéria de jornal aqui em Manhuaçu por alguns meses. E, aliás,
nem é de agora, dessa gestão também não, da gestão anterior não. Tá? Temos que ser justos nesse sentido. Isso há mais de 30 anos. Eu sou fã do Luiz há mais de 20 anos. O problema da gasolina em Manhuaçu é há mais de 30. Tá? Então, sempre tivemos esse problema. E quando nós compramos essa briga, nós compramos primeiro com inteligência. Nós não quisemos partir para nenhum tipo de ação populista, para angariar simpatia pública e não oferecer um resultado efetivo para a população. Qual que foi a pegada? Né? O que nós fizemos para tentar, de alguma maneira, né, na nossa limitação, auxiliar o consumidor? Começamos por ser sinceros, dizendo que o PROCON não tem força para baixar preço de combustível. O PROCON ele não pode chegar em um determinado posto de gasolina e dizer o seguinte para o seu proprietário: olha, eu quero que abaixe esse preço aqui para ficar igual o preço lá de Belo Horizonte. A gente não tem. Nem nós temos, nem o governo estadual tem, nem o governo federal tem. Ninguém determina preço em uma economia de mercado livre como a nossa, a não ser a oferta e a procura. Quem tem a força para determinar preço de produto aonde não existe tabelamento é o consumidor, optando pelos preços mais baixos e evitando aquela comodidade de pagar mais caro porque é próximo da minha casa ou já está na rota do meu trabalho. Quando nós fizemos essa conscientização, e eu acredito sim que neste ponto nós tivemos com o Luiz, com você, Alexandre, com essa campanha que a gente fez aqui através da Rádio Manhuaçu AM, nós tivemos uma conscientização popular. O apontamento do PROCON nesse sentido fez com que Manhuaçu saísse do ranking de piores preços do estado de Minas Gerais. Não é hoje o melhor preço também, mas a gente já se encontra num patamar médio. Veja bem, a gente não quer ser o melhor, quer dizer, querer a gente quer, né? Agora, nós ainda não podemos dizer que somos o preço mais baixo do estado de Minas, mas pelo menos a gente já sai daquela vergonha de figurar como os mais caros. Quer dizer, Manhuaçu, hoje, a gente já encontra gasolina no centro da cidade, nos bairros, quer dizer, dentro do perímetro urbano, a R$ 5,88. Manhumirim, que é aqui do lado, e aí vai uma dica para o pessoal de Manhumirim também que nos ouve, está a R$ 6,19. Quer dizer, são quase 40 centavos mais caro em Manhumirim do que Manhuaçu. Reduto, Alexandre. R$ 6,20, R$ 6,22. Veja bem, olha o preço que está, olha a diferença que está em 6 quilômetros. Quer dizer, e Manhuaçu começando a bater preço, começando a chegar no lugar. Manhuaçu iniciou o mês de outubro, mês de setembro, melhor dizendo, com R$ 6,19. Hoje, R$ 5,88. Quer dizer, está havendo uma queda, mesmo sem essa sinalização do governo federal. Não está havendo queda no preço do petróleo. E aqui em Manhuaçu está baixando. Por quê? Porque o consumidor tem feito a sua parte. O consumidor está aproveitando uma questão de safra e uma questão de mercado do etanol, e ele está optando, o que tem o veículo flex, por abastecer com etanol. Isso já faz uma grande diferença nas bombas, porque o etanol, até 70% do valor da gasolina, ele é vantajoso. Então, para que valesse a pena hoje abastecer com gasolina, que está a R$ 5,88 no preço mais baixo, o etanol teria que estar acima de R$ 4,19. O etanol está sendo vendido a quanto? Até trouxe aqui o preço. R$ 3,95. R$ 3,95. Então, ele ainda está a 24 centavos abaixo do que valeria a pena abastecer com gasolina. Então, o senhor e a senhora que tem o carro flex, que permite o abastecimento com etanol, mantenha o abastecimento com etanol, porque neste momento este abastecimento é favorável. E vamos nessa, nós não podemos desistir disso. Nós temos que ter essa constante vigilância em relação ao preço dos combustíveis, porque tem dado certo, Alexandre. Já que nós não temos mais o Sarney, né? Então nós temos que por nós mesmos brigarmos, né, para poder conseguir baixar esses preços. Na semana passada, inclusive, eu abasteci e optei pelo álcool, né? Optei pelo etanol. Fazendo as contas, eu vi que realmente estava com um preço muito bom. E o senhor falou um ponto muito importante, porque ontem, passando de frente para uma placa de posto, eu vi o que o preço
tinha baixado. Falei, ué, será que lá na refinaria teve algum reajuste? Mas não, é fruto desse trabalho aqui do PROCON e do consumidor consciente, né? O mérito principal é do consumidor, porque nós não podemos trazer essa responsabilidade porque nós estaríamos com uma glória falsa, uma vanglória, tá? É o único com o poder de reduzir preço, é o consumidor, através de uma atitude, como a atitude do Alexandre, que fez as contas e optou por abastecer pelo etanol. O que o PROCON pode fazer, o que ele tem em sua pequenez, né, a forma de contribuir com a população é indicar o melhor caminho. Agora, a efetivação, a execução desses passos é exclusivamente do consumidor e em Manhuaçu isso tem funcionado. O consumidor manhuaçuense, ele é muito inteligente e antenado. E falando em consumidor antenado e inteligente, bem rapidinho, doutor, vamos falar sobre o SAC, né? O Serviço de Atendimento ao Consumidor. O senhor que trouxe hoje algumas dicas importantes na hora de você pegar um telefone e ligar para a Central de Atendimento de Reclamações das Empresas. Pois bem, Alexandre, nós temos tido algumas reclamações no PROCON a respeito dos SACs, que são esses serviços de atendimento ao consumidor da empresa. O senhor e a senhora faz uma compra, tem que fazer algum tipo de reclamação, entra lá naquela fila de espera, às vezes demora para ser atendido, e aquele atendimento, o que nós temos percebido é que esse atendimento tem sido renunciado. Quer dizer, a própria empresa, quando é questionada novamente sobre aquele atendimento, ela diz que não existe nos registros aquele atendimento. Então, serviço de atendimento ao consumidor, quando a senhora for acionar, não pode imaginar simplesmente que aquilo é algo extremamente simples, fácil, que o seu celular está ali, que você já vai conversar com a empresa e que está tudo certo. Não é bem assim. Aquilo é algo formal, é importante e tem um certo grau de litigiosidade. Porque se eu estou ligando para reclamar, é porque a coisa já não está muito boa. Às vezes, você já entra ali um pouco nervoso, né, e sai mais nervoso ainda. Porque tira a gente do sério, principalmente quando não conseguem resolver o problema, ou vai transferir uma ligação e aquilo cai, e tem que recomeçar tudo novamente, e é mais 15, 20 minutos no telefone. Quer dizer, tira a paciência realmente do consumidor. Então, o que se pode fazer? Eu acho que a gente poderia iniciar aqui dando uma dica que seria excelente do ponto de vista formal. O senhor e a senhora vai entrar em contato com o SAC, a primeira coisa, coloca uma folha em branco do lado do seu telefone, com a sua caneta, liga, registra ali a data e a hora da ligação. O atendente fez o contato, primeira pergunta para o atendente, qual o seu nome? Isso é muito importante. Então, meu nome é Alexandre, então está lá, no dia 9 de outubro, às 8 horas e 54 minutos, Alexandre, tá? Me atendeu. Alexandre, segunda pergunta. A primeira foi o nome. A segunda pergunta que o consumidor deve fazer no SAC: qual o protocolo? Às vezes eles já informam, mas se não for informado, a segunda pergunta é: qual o protocolo? Daqui a pouco eu te passo o protocolo. Não, é meu direito saber o protocolo de atendimento antes. E aí eles vão passar o protocolo. Então, ali eu tenho a minha folhinha, junto com o meu telefone, com o nome, o número do protocolo, a data e a hora da ligação. Isso aqui já vai excluir 90% dos seus problemas nesse atendimento. Porque a pessoa que lhe atende, ali ela já tem consciência de que ela será, de alguma maneira, responsabilizada se ela desligar aquele telefone, se ela não fizer o registro ou se lhe atender mal. Então, eu acho que seria uma boa entrada, um bom início, fazer esses registros todas as vezes. Mas isso aqui é uma bobagem? Não é não, porque lá na frente vira um grande problema. Faça todos os registros.
Doutor, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um convite para todos os nossos ouvintes para acompanhar no próximo programa, na próxima entrevista, o desenrolar desse assunto, porque é de extrema importância. Quem é que nunca ligou numa central, principalmente das telefonias, né? E aí, só um minuto, senhor, vou estar transferindo, é ótimo. Vou estar transferindo sua ligação. Aí você espera mais um pouquinho, alguém atende, pois não. Ah, eu queria resolver isso. Ah, tá, vou transferir. E transfere 3 ou 4 vezes e a gente realmente perde a paciência. É importante saber como lidar com a galerinha aí que atende nos telemarketings e nos saques das empresas. Doutor, muito obrigado pela presença. Assuntos extremamente importantes, a gente agradece. Tá joia, Alexandre. Eu que te agradeço pela oportunidade que você dá ao PROCON, à Prefeitura de Manhuaçu, de estar aqui, de alguma forma, contribuindo para a conscientização de um consumidor mais responsável, mais cidadão. Um forte abraço a você, ao Jorge, ao Marcelo, e se Deus quiser, segunda-feira estaremos aí novamente. Segunda-feira com Luiz Nascimento, se Papai do Céu assim permitir, né? E é claro que ele permite e quer. Ainda mais que Luiz foi buscar bênçãos de Nossa Senhora lá em Aparecida, em São Paulo. Luiz que retorna amanhã, tá? Para a TV. Vou encerrando aqui a minha participação com você pela TV e a gente segue no rádio daqui a pouco, a Super Sequência. A rádio dos grandes sucessos. Rádio 710 AM.